E eu começo o programa de hoje com um assunto polêmico, um assunto que às vezes as pessoas não gostam de falar, mas a gente está tentando aqui, através desse assunto, desmistificar o tema e ajudar bastante gente. É polêmico, o assunto é impotência sexual, principalmente para os homens, e a gente está falando de impotência sexual de homens aqui, que preferem nem escutar falar do assunto, mas de repente se informar é legal. Claro né? que é. Porque tem muita gente que tem vergonha de perguntar, de ligar para o médico para perguntar. É uma disfunção que no Brasil é 2,5 vezes maior do que a média mundial. Caramba! E eu tenho aqui uma informação de que, por ano, segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, surgem cerca de 1 milhão de novos casos de impotência sexual no Brasil. Nossa! E a maioria dos homens que enfrentam o problema fogem realmente do assunto. Por vergonha, por machismo, eles acabam não procurando um médico. A proposta aqui hoje é realmente ajudar, porque nós vamos falar de das três formas de tratamento que existem. A impotência sexual atinge em algum grau 25 milhões de brasileiros acima de 18 anos. A partir dos 40 anos de idade, 52% tem algum problema de disfunção erétil e desses, 30% nem conseguem ter uma relação saudável com a esposa, com a vida, por falta realmente da ereção. A Sociedade Brasileira de Urologia afirma que além desses 1 milhão de casos que chama atenção realmente por ano, vem aumentando, né, o número de pessoas por variadas razões que a gente vai discutir isso aqui hoje. E vendo o aumento de propaganda na TV, nos jornais, sobre clínicas que tratam de impotência, isso acabou chamando a nossa atenção e resolvemos enfrentar o tabu e falar com você abertamente nessa manhã sobre o tema. E nós achamos que teríamos grandes dificuldades, né? Mas nós descobrimos personagens que tiveram coragem de se abrir e você vai acompanhar comigo a partir de agora. A parte boa dessa história é que existem tratamentos, quer dizer, tratamentos que podem ser terapia, remédios e até cirurgia. Para a gente entender melhor, a repórter Nádia Bosch conversou com médicos e homens que passaram por esse problema. Vamos ver, rodou. Eles escondem o rosto, mas dão voz a dezenas de milhões de brasileiros. É preciso coragem para você admitir o fracasso, né? Que você é fracassado. Na verdade, você não é fracassado, mas é como você se sente. Eu tinha entre 22 e 23 anos de idade. Até então eu sempre tive uma vida sexual normal. A partir daí eu comecei a ter um pouco de dificuldade. E não pense que isso acontece só por aqui. No mundo todo, mais da metade dos homens em alguma fase da vida sofre com problemas que comprometem a potência sexual. Eu perdi volume, eu perdi muito da minha anatomia. Quando eu iniciava a atividade sexual, era tudo normal, como de qualquer pessoa. Passava um pouquinho o tempo, esse quadro mudava. Eu perdia essa ereção. Eu me sentia muito mal, porque eu não tinha segurança. Isso me levou a uma série de restrições. Como é que é para um homem que tem esse problema chegar no consultório médico? É muito difícil. Muitos homens passam aqui na frente 10 vezes e não entram, desmarcam a consulta, remarcam. A questão da disfunção erétil, ela atinge não só o emocional do indivíduo, como da sua companheira e muitas vezes da família. Por sorte, eu tive uma companheira que entendeu e me deu apoio. Mas foi um período que se alongou, quase uma década, que me foi extremamente doloroso. A depressão está presente em muitos pacientes. As tentativas de suicídio acontecem. Eu cheguei a um momento da minha vida que eu fiquei sem ter relação sexual por quase um ano. De tanta vergonha que eu sentia. Porque quando eu estava de frente com uma mulher, quando eu saía, na minha cabeça já vinha aquele eu não vou conseguir. Então assim, era uma coisa muito difícil para mim. A partir dos 40 anos de idade, 52% dos homens têm algum grau de disfunção erétil. Pode ser ela leve, moderada ou grave.
As causas mais comuns da impotência são 5: problemas hormonais, nervosos, arteriais, venosos e psicológicos. Homens com estresse, homens ansiosos e homens inseguros tendem a ter mais problemas de apresentar uma ereção não suficiente. O tabagismo e o uso exagerado de álcool, assim como o índice de gorduras sanguíneas elevados, faz com que os mecanismos vasculares fiquem prejudicados. À medida que o indivíduo vai avançando na idade e que doenças, ou seja, comorbidades, como por exemplo hipertensão arterial, dislipidemias, que são colesterol alto, triglicerídeos altos, a diabetes, causam disfunção erétil. E essa população toda sofre disto. Em 2003, o Mais Você falou sobre o assunto. Para mim, só resolveu com a prótese. E quando resolveu com a prótese, foi realmente a solução do problema. De lá para cá se passaram 11 anos e, acredite, os tratamentos continuam os mesmos. Basicamente temos 3 tipos de tratamentos. Os comprimidos, que são paliativos e não curativos, isso precisa ser dito e as pessoas precisam entender. As injeções aplicadas no pênis, que também não são curativas se não estão associadas a um enfoque do problema que levou aquele homem a precisar daquele tratamento. E os tratamentos operatórios. O que isso quer dizer? Quer dizer que a medicina não avançou ou que os tratamentos já estão resolvendo na medida que é esperado? Essas 3 linhas de tratamento, para o que é feito hoje, eu considero suficientes, mas eu acho que nós não devemos estar satisfeitos. Agora, se os tratamentos existem e comprovadamente funcionam, por que mais da metade dos homens ainda sofre por causa do problema? Por machismo, por vergonha, é difícil o homem admitir uma insuficiência de qualquer tipo, seja funcional, seja anatômica, no seu órgão sexual. Ainda há desinformação. Ainda as pessoas precisam ouvir mais a respeito, falar mais a respeito e levar isto para dentro de casa e conversar com a família. É isso que o médico disse aí, né? Você precisa conversar mais. Perder a desinformação é muito importante.